Paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui ler alguns comentários, de todos vocês, comentários relacionados, aos últimos assuntos que nós falamos aqui no canal, sobre jejum, sobre casa e a palavra de Deus, primeiramente, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu tô bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, por cada pessoa que vem aqui, deixa o seu comentário. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC Oficial. Tá bom? Quero aqui ler, alguns comentários de todas vocês. No vídeo Testemunho Forte do Jejum, a Luana de Jesus da Costa, ela colocou aqui seu comentário. Muito obrigada, viu, Luana, pelo seu comentário. Ela fala assim, nesse vídeo, se você quiser encontrar esse vídeo, você coloca assim, Testemunho Forte do Jejum, Raquel Mariana. Aí você vai ver o comentário da Luana. Ela fala assim, quero mais comunhão com Deus, ficar mais sensível ao Espírito Santo. É verdade, quando você faz o jejum, é difícil porque não é fácil. E aliás, nessa vida eu tenho uma opinião de que nada é fácil. Você ser consagrada não é fácil, passar em concurso público não é fácil, você, até mesmo para receber mais unção de Deus, não é fácil, jejum também não é fácil. É fácil, irmã Raquel? Não é fácil, é difícil, mas Deus dá força. Aí ela fala assim, quero mais comunhão com Deus, ficar mais sensível. E quando você faz o jejum, você fica mais sensível à voz de Deus. Você fica mais sensível ao mundo espiritual, ao Espírito Santo, que Deus me revele como está a minha vida. Tem isso aqui também, irmãs. Às vezes nós achamos que estamos bem diante de Deus, e através do jejum, através da oração e da persistência, da oração e do jejum, Deus ele nos revela como é que nós estamos diante dele. Irmã Raquel, às vezes você acha que tá bem, irmãs, e na verdade é o contrário, Então somente através do jejum e da oração. Aí ela fala aqui, que Deus me revele como está a minha vida diante dos olhos dele, o que ele espera de mim. Jejum também serve para tudo isso. Senhor, será que eu estou no propósito que o Senhor me planejou? Senhor, será que eu estou fazendo aquilo que alinhado com a minha missão na terra? Senhor, será que é aqui que o Senhor me quer para que eu seja canal de bênção? Tudo isso é resolvido na oração e no jejum. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Todos nós temos uma missão aqui na terra, amada igreja. Tem gente que acha que veio aqui na terra, tá aqui vivendo, vive, trabalha, paga contas, toma café, almoço, janta e tá bom. Acha que a vida... Não, irmãs, há uma missão. Todos nós estamos desempenhando uma missão divina, porque nós somos seres espirituais presos aqui nesse corpo, nessa matéria. Irmã Raquel, E quando há o momento da partida, essa matéria, esse corpo, ele fica aqui, Aí tem o sepultamento, tem o velório, E ali o Espírito Santo vai consolando, vai confortando, mas o Espírito, como diz, o grande sábio Salomão, o Espírito, ele volta para Deus,
quando nós aceitamos, né, o Senhor Jesus, tomamos uma posição, né, de aceitá-lo, de se arrepender dos nossos pecados, aí o Espírito volta para Deus, amém? Aí ela fala aqui, ó, e uma coisa que quero muito é que Deus me revele aonde meu avô, que já morreu, está. Possivelmente, né, esteja dormindo, né? A palavra do Senhor vai dizer em Tessalonicenses, depois você lê lá 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, né? Você lê, né, que fala que dos que dormem no Senhor, né? Então, só depois, né, da vinda, que aí vai ter o julgamento, e ali uns, né, vai para a vida eterna e outros, né, para a condenação eterna, né? Então, Luana também aquela fala aqui, ó, irmã Raquel, vou começar meu jejum de 21 dias, pode começar, amada, mas cuidado, depois você vê lá o vídeo, eu gravei um vídeo aqui sobre os perigos do jejum, amada, tá bom? Alguns cuidados, alguns perigos ali, alguns cuidados, né? Mas para você achar esse vídeo, você coloca assim, perigos do jejum, Raquel Mariana, que lá tem alguns cuidados que nós precisamos ter, tá bom? Mas Raquel, vou começar meu jejum de 21 dias, ore por mim para eu conseguir só comer legumes e frutas e somente água. Sim, é ótimo, é maravilhoso. Nesse caso teu aqui é um propósito, tá bom? Muita gente fala de jejum, né, de Daniel, mas Daniel ali não foi um jejum, foi um propósito. A Bíblia diz que assentou-se no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Ali foi um propósito, uma dieta, tá bom? Um propósito, uma dieta. E ele fez isso aqui, comeu legumes, frutas e água, né? E a Bíblia diz que durante um determinado tempo, o semblante dele, né, estava melhores, né, do que dos outros, né? Porque tudo que é da terra, irmãs e irmãos, é ótimo, é maravilhoso. Desintoxica o corpo. O nosso corpo ele fica mais básico em detrimento de ácido. O corpo ele fica mais básico, né? Ou seja, o equilíbrio hemostático, o equilíbrio basal do corpo, ele fica muito bom e ali isso até melhora a imunidade, você não fica suscetível à doença, né? O que traz a doença é o corpo ácido. Mas Raquel, o que acidifica o corpo? Refrigerante acidifica, uma má alimentação acidifica, estresse, situações, tudo isso causa envelhecimento, causa problemas de saúde sérios, irmãs, que causam problemas sérios. São portas e legalidades, né, que nós como seres humanos, né, uns mais e outros menos, né, agora eu tô menos, né, cuidando mais assim da minha alimentação, mas são portas que às vezes, muitas das vezes nós abrimos e o inimigo ele entra, né, através de uma má alimentação, causando doenças, problemas, né. Mas aqui, voltando aqui para o comentário da irmã, ela fala aqui do legumes, frutas e somente água. Amém, amada. Fica aí no teu propósito, né, de oração, que Deus te abençoe, tá bom? E depois manda o testemunho, tá bom? Porque Deus, ele honra, irmãs, Deus, ele honra voto, Deus, ele honra propósito, Deus, ele honra jejum, Deus, ele honra oração, Deus, ele honra fé, tá bom? A fé, ela honra a Deus e Deus, ele honra a fé, tá bom? A irmã Dina, no vídeo Casa Suja, resposta à inscrita com o marido acumulador. Foi, possivelmente lá, né, eu tenha falado, né, sobre, respondi uma irmã, né, a irmã Dina, ela respondendo, ela falou assim, a paz do Senhor, irmã Raquel, muito boa sua explicação, a irmã disse que não é psicóloga, mas o que eu vejo é que Deus lhe deu o dom da psicologia. Glória a Deus. Oi, irmã Dina, muito obrigada, viu?
Não, eu não sou psicóloga não, eu não sou psicóloga. Assim, irmãs, aqui no canal eu falo assim de experiências, de observações, daquilo que eu já li, não muitos livros não, mas alguns livros. Passei alguns anos, né, alguns longos anos, não lendo livro nenhum, né, e agora que eu tô voltando às minhas leituras, né, eu até tô lendo um livro que me impactou muito, né, mas assim, não é um livro cristão, mas que tem tudo a ver com esse assunto que nós estamos falando aqui de jejum, né. Esse livro, olha só, irmãs, esse livro não é cristão. Esse livro fala de um homem que ele entrevista o inimigo lá, o diabo lá, né. E o próprio inimigo falando que ele entra, que ele atua muito na vida das pessoas através da má alimentação. E várias outras portas, né? Ali ele entrevistando, né? O inimigo falando que ele atua na ignorância, que ele atua na má alimentação. Nos relacionamentos ele fala sobre alienação, ele fala sobre várias coisas, né? Eu vou ver até se eu consigo ler aqui alguns trechos não, um trecho só, que tem tudo a ver com essa questão de jejum, né? E coisas que os especialistas, os nutricionistas, os médicos, né? E até mesmo a doutrina, né, japonesa fala. Por que os japoneses eles duram mais? Porque eles não comem muito, eles comem pouco, né? E os médicos, nutrólogos, nutricionistas, né, que são assim muito dessa área. Mas eu vou ler esse trecho desse livro aqui, tá? E até assim um testemunho meu, porque eu tive que romper barreiras na minha mente de ir lá e comprar esse livro e de ler esse livro, porque eu coloquei barreiras de não ler e depois eu, né? Irmãs, e nós não podemos ser ignorantes, nós precisamos saber o funcionamento das coisas, né? Quando a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento de Deus, primeiramente a gente precisa conhecer, saber de Deus e saber quem Ele é, através primeiramente da sua poderosa palavra. A Bíblia Sagrada, ela é o nosso manual de regra, de fé e de prática. Mas nós, eu tô rindo porque eu passei longos anos sem ler nenhum outro livro a não ser a Bíblia. E hoje eu entendo que eu só li a Bíblia naqueles anos, só li a Bíblia porque Deus queria me usar para que eu internalizasse, aprendesse, né? Hoje eu tô entendendo, eu não lia livro nenhum. Aí depois de muito tempo, né, a pessoa que me discipulou falou comigo, não, você precisa. E naquele tempo eu não entendia. E hoje eu tô voltando às minhas leituras, né? Isso tem um ano e meio que eu tô voltando a comprar livros, ler várias outras coisas. E eu lendo esse livro, eu tomei assim um susto. Eu quero até ler esse trecho do livro em que o autor, né? É um livro assim de ficção, não foi verdade. Mas ali ele entrevista o inimigo da nossa alma, o diabo, né? Ele entrevista e o próprio inimigo falando, irmãs, que ele atua nessa questão da alimentação. E a ciência diz que a ciência já fez estudos comprovados. Por que os japoneses eles duram? Porque eles comem pouco. E no livro fala, eu nunca assim pesquisei a fundo, não quis muito, não me aprofundei na época quando eu soube dessa informação, mas lendo esse livro, tem uma parte lá do livro, que é esse que tem a ver aqui com o canal, que eu lembrei muito de vocês, porque aqui eu falo sobre isso, né? Ele fala que ele atua na vida daquelas pessoas que comem muito, porque a pessoa come muito, satura o estômago, ele precisa aumentar a irrigação sanguínea, o coração. Irmãs, é algo assim, muito sério, muito forte. E eu fiquei pensando, eu tava lendo, eu fiquei pensando assim, nossa, eu preciso compartilhar isso com as irmãs e os irmãos lá do canal. Olha, irmãs, tudo que Deus fala na Bíblia Sagrada é aquilo dali que nós precisamos fazer, irmãs. E eu vejo a Bíblia Sagrada como a Bíblia Sagrada do Gênesis ao Apocalipse.
do Gênesis ao Apocalipse. Esse negócio das pessoas ficarem falando, porque o Antigo Testamento foi abolido, não foi não, amada igreja. Não foi não. E eu quero aqui falar para você que está aqui nesse canal, e você que nós estamos aqui, irmãs, nós não podemos acreditar em tudo que é falado aqui nesse YouTube também não, irmãs. Nós precisamos ter a prática de ler a Bíblia Sagrada. Quando eu falo assim, eu creio do Gênesis ao Apocalipse, porque o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que vai escrever as 13 epístolas, ele retirou o Novo Testamento do Antigo Testamento, amada igreja. Quando ele fala assim, o mistério que esteve oculto, esse mistério que é a verdade da palavra, porque havia um silêncio ali de 400 anos, né? Que é o período intertestamentário, interbíblico, aquela folha em branca que hoje já nem tem mais. Então, assim, precisamos ler a Bíblia. E eu quero aqui falar para vocês, eu sou humana, eu sou passível de erro, eu venho aqui nesse canal para falar, né, da minha realidade, contar testemunhos, mas eu quero desafiar você. Também não acredita em tudo que a irmã Raquel fala, não. Você precisa ir lá, como os bereanos, pesquisar, amém? Que eu sou humana, sou passível de erro também, amada igreja. Né? Como eu sempre falo aqui, eu não sou a dona da razão e nem tenho a pretensão de ser. Mas eu estou aqui aprendendo com todas vocês, nos comentários que vocês deixam. E o intuito de participar aqui desse canal foi de compartilhar de algumas experiências minhas com Deus, tá bom? Mas não acredita também em tudo não, viu? Tudo que é falado, tomar como verdade, vai para a palavra de Deus, tá bom? Aí vamos lá, que eu quero ler aqui mais alguns testemunhos. O vídeo já ficou grande. Eu quero aqui ler só mais um testemunho, depois eu vou gravar um outro vídeo contando uma história que eu me lembrei. A irmã Isaura Barbosa no vídeo, lendo comentários e falando sobre animais. Foi um vídeo que eu li alguns comentários, né? Eu falei sobre os animaizinhos, que a diferença dos animais para nós é que eles não têm espírito. Mas não tem, assim, mais outras diferenças, né? Eles têm memória afetiva, eles conversam, interagem, eles sentem dor, eles sentem rejeição. Falei tudo nesse vídeo, irmãs. A Isaura Barbosa, ela fala assim, obrigada, viu, irmã Isaura? Uma questão de casa limpa é muito verdadeira. Vou te dizer, olha só, irmãs. Minha casa era uma desorganização, uma sujeira só. Eu ouvi uma pregação que falava sobre isso. Comecei a me organizar e hoje minha casa é impecável. Parabéns, irmã Isaura. Minha casa é impecável. Mas isso é muito sério, Quando comecei a cuidar da minha casa, eu comecei a comprar coisas novas. Foi uma bênção, viu? Obrigada por abrir nossos olhos. Pessoas como você são necessárias. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Até meu marido que tem depressão piorava quando a casa estava suja. Vocês estão vendo aqui uma ouvinte, uma inscrita, melhor dizendo, que eu não estou no rádio, né? Estou aqui, uma inscrita falando. Quando o marido tinha depressão, ela fala, tinha, né? Eu profetizo que tinha. Ela fala, meu marido que tem depressão piorava quando a casa fica suja. Mães, em nome de Jesus, começa a limpar a tua casa, que tu vai ver que vai mudar. Começa, se você estiver triste, down, começa a limpar. Começa aí que tu vai ver que as coisas vão mudar. E ela, olha que ela falando. A cabeça dele ficava muito pior, mas eu abri meus olhos e hoje Deus me prosperou muito. Glória a Deus. Mães, é a Isaura. Muito obrigada, viu?
Existem estudos comprovados, e eu não vou entrar muito no assunto porque eu não tenho propriedade para estar falando aqui, mas existem estudos, vocês podem procurar aqui no YouTube, né, nessa plataforma que ela é maravilhosa, de informações de pessoas muito sérias, né? Eu não tenho condições de falar do assunto, mas uma casa bagunçada traz sim transtornos, problemas emocionais, irmãs. E eu sei que quando você dorme com um quarto bagunçado, tudo fora no lugar, você tá dormindo ali, mas o teu subconsciente, o que tá lá dentro, né? Ele armazena todas aquelas informações de bagunça. Irmã Raquel, Então, em nome de Jesus. E ela falou que quando ela começou a organizar, ela comprou coisas novas. Irmãs, isso aí, nós precisamos cuidar da casa física e da casa também, espiritual, que é o nosso coração, a nossa vida também, né? Mas o que eu falo aqui mesmo é da casa física. Fale coisas boas dentro da sua casa. Fale de coisas boas, a casa está ouvindo, né? Nós interagimos com tudo aquilo que nós temos. Fale coisas boas. Uma casa que tem gritaria, uma casa que tem xingamento, uma casa que tem depreciação, uma casa que tem coisas dessa natureza, irmãs, com certeza existem espíritos imundos por ali, irmãs. Irmã Raquel, Eu estava lendo uma palavra, depois eu vou até compartilhar a palavra aqui também no canal, irmãs. Eu falo assim sobre várias coisas, né? Eu estava lendo uma palavra, depois eu vou até separar, irmãs, em Efésios, né? Filipenses, que fala sobre gritaria. Irmãs, gritaria. Tem contextos familiares que as pessoas só falam mesmo gritando, mas você percebe que é o nível, o nível dos componentes da família. É uma família assim que só fala alto, né? Mas, irmãs, contextos familiares, ambientes, que todo dia é uma discussão, todo dia é uma briga, todo dia é algo dessa natureza, Começa a orar, começa a jejuar, colocar diante de Deus, não entra na ideia do outro para te desestabilizar, porque também tem isso, irmã Raquel, tem isso aí também. E muito obrigada, viu, amadas, a todas vocês que sempre enviam seus comentários. O vídeo ficou grande, né? Mas eu espero que tenha agregado valor. E vamos ler a palavra, viu? Deus abençoe, paz.